O frio cortante de Olo me recebeu quando saí do carro, as chaves tilintando em minhas mãos trêmulas. Eu, Aino Kuronen, 32 anos, estava prestes a entrar na casa que dividi com meu marido, Miko, pelos últimos 7 anos. 7 longos anos que pareciam uma eternidade agora. Nosso casamento começou como um conto de fadas nórdico. Eu tinha 25 anos, recém-formada em engenharia ambiental, cheia de sonhos e ambições. Miko era 5 anos mais velho, um empresário promissor no ramo de tecnologia. Nos conhecemos durante o Festival de Vapor, em meio à celebração da primavera finlandesa. O frio ainda persistia no ar, mas o calor entre nós era inegável. Lembro-me de como tudo parecia perfeito no início. Passeios de bicicleta à beira do Golfo de Botnia, noites aconchegantes em saunas, discussões apaixonadas sobre o futuro que construiríamos juntos. Mal sabia eu que esse futuro seria construído sobre alicerces tão frágeis quanto o gelo fino do início da primavera. A primeira rachadura apareceu quando conheci o pai de Miko, Eero Virtanen. Um homem robusto, de sobrancelhas espessas e opiniões ainda mais pesadas. Desde o primeiro encontro, senti seu olhar de desaprovação sobre mim. Então, essa é a moça que capturou o coração do meu filho? Ele disse, suas palavras pingando sarcasmo. Espero que saiba cozinhar tão bem quanto dizem que trabalha, Aino. Um homem precisa de uma boa refeição quando chega em casa. Engoli em seco, sentindo o gosto amargo da indignação. Miko riu nervosamente, dando um tapinha nas costas do pai. Pai, por favor. Aino é uma engenheira brilhante. Ela não precisa ser uma chefe de cozinha. Ah, é. E quem vai cuidar da casa enquanto ela brinca de salvar o mundo? Eero retrucou seus olhos fixos em mim. Aquele foi apenas o começo. Com o tempo, a presença de Eero em nossas vidas se tornou uma sombra constante. Suas opiniões antiquadas infiltrando-se em nosso relacionamento como umidade em paredes mal isoladas. Miko, que antes parecia tão progressista e apoiador, começou a mudar. Sutilmente no início, quase imperceptivelmente. Um comentário aqui, uma expectativa ali. Aino, você não acha que está trabalhando demais? Talvez seja a hora de pensar em ter filhos. Ou então, meu pai tem razão, sabe? Uma casa bem cuidada faz toda a diferença. Eu tentava argumentar, manter minha posição. Afinal, não éramos um casal moderno, vivendo no século XXI. Mas cada discussão parecia-me drenar um pouco mais. As visitas de Eero se tornaram mais frequentes. Ele aparecia sem avisar, sempre com alguma opinião sobre como deveríamos viver nossas vidas. Um homem precisa de um herdeiro, Miko. Quando vocês vão me dar um neto? Ou então, Aino, querida, essa casa poderia usar um toque feminino. Sua sogra mantinha tudo impecável. E Miko, ele ficava em silêncio, evitando confrontos, deixando que as palavras de seu pai pairassem no ar como névoa tóxica. Foi numa dessas visitas que tudo desmoronou. Era uma tarde de sábado, e eu tinha passado a manhã toda em uma importante videoconferência de trabalho. Quando finalmente saí do escritório improvisado, encontrei Eero e Miko sentados na sala, copos de Koska em corva nas mãos, me olhando com desaprovação. Ah, a princesa finalmente decidiu se juntar a nós, Eero comentou. Seu tom ácido como sempre, Miko suspirou pesadamente. Aino, nós precisamos conversar. Isso não pode continuar assim. Senti meu coração acelerar. O que não pode continuar? Essa sua obsessão com o trabalho. Você mal tem tempo para a casa para mim. Meu pai está certo, sabe? Uma esposa deveria. Não deixei que ele terminasse. Uma esposa deveria o quê, Miko? Abandonar sua carreira. Seus sonhos. É isso que você quer. Eu quero uma família normal. Ele explodiu levantando-se. Quero chegar em casa e ter uma refeição quente me esperando. Quero filhos correndo pela casa. Quero. Você quer uma empregada, não uma esposa. Cortei, a raiva borbulhando dentro de mim. Eero riu, um som áspero e desagradável. Viu, filho, eu te avisei. Essas moças modernas não sabem o seu lugar. Foi a gota d'água. Virei-me para Eero, anos de frustração reprimida finalmente transbordando. E qual seria meu lugar, Eero? Na cozinha? Cuidando da casa enquanto vocês dois bebem e decidem como eu deveria viver minha vida? Miko parecia chocado com minha explosão. Eero, por outro lado, mantinha um sorriso de escárnio. Ora, a gatinha tem garras. Miko, você precisa controlar sua mulher. Controlar? Eu ri, incrédula. Ninguém vai me controlar, nem você, Eero, nem seu filho. Peguei minha bolsa e me dirigi à porta. Miko finalmente pareceu despertar de seu estupor.
Aino, onde você vai? Para qualquer lugar longe de vocês dois. Ele correu até mim, segurando meu braço. Seus olhos, antes tão gentis, agora estavam duros e frios. Você não tem para onde ir. Sua família está do outro lado do país. Seus amigos todos têm suas próprias vidas. Você vai implorar para voltar. Olhei para ele, para o homem que eu pensei que conhecia, e senti apenas pena. Boa sorte, Miko. Foi tudo o que eu disse antes de sair, batendo a porta atrás de mim. O ar frio de Oulu me recebeu como um tapa na cara, mas era refrescante comparado à atmosfera sufocante da casa. Entrei no carro e dirigi sem rumo, lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto. Não sabia para onde estava indo, mas sabia que não podia voltar. Não desta vez. Dirigi por horas, as luzes da cidade dando lugar à escuridão da floresta finlandesa. Minha mente estava um turbilhão de pensamentos e emoções. Onde eu iria? O que faria agora? As palavras de Miko ecoavam em minha cabeça. Você não tem para onde ir. Mas ele estava errado. Eu tinha um lugar. Minha amiga de infância, Liisa, morava em Rovaniemi. Não nos víamos há anos, mas mantínhamos contato esporádico. Hesitei por um momento antes de pegar o celular. Era tarde, mas eu precisava tentar. Aino. A voz sonolenta de Liisa soou do outro lado da linha. Está tudo bem, Liisa, eu. Eu preciso de ajuda. Minha voz falhou, as emoções finalmente me dominando. Sem hesitar, ela respondeu. Venha para cá, agora. 3 horas depois, eu estava parada diante da porta de Liisa. Ela me recebeu com um abraço apertado, sem fazer perguntas. Apenas me guiou para dentro, me entregou uma xícara de chá quente e esperou que eu estivesse pronta para falar. Quando finalmente contei tudo, Liisa ficou furiosa. Aquele idiota, e o pai dele, um velho retrógrado. Você fez bem em sair a Aino. Mas e agora? Perguntei-me sentindo perdida. Miko tem razão. Meu trabalho, minha vida, tudo está em Oulu. Liisa me olhou com determinação. Agora você recomeça. Aqui, se quiser. Rovaniemi pode não ser tão grande quanto Oulu, mas temos oportunidades, e você tem a mim. Nos dias que se seguiram, Liisa foi meu porto seguro. Ela me ajudou a encontrar um advogado, a iniciar o processo de divórcio e até mesmo a procurar emprego na área ambiental em Rovaniemi. Miko ligou no dia seguinte à minha partida. Ignorei a chamada. Ele continuou ligando, deixando mensagens cada vez mais desesperadas. Aino, por favor, volte. Podemos conversar sobre isso. Amor, sinto sua falta. A casa está tão vazia sem você. Você não pode simplesmente jogar fora 7 anos de casamento. Cada mensagem me fazia lembrar porque eu tinha saído. Não era apenas sobre aquela última briga. Era sobre anos de pequenas concessões, de expectativas não correspondidas, de sonhos lentamente sufocados. Uma semana após minha partida, recebi uma ligação que me surpreendeu. Era Eero. Onde você está, sua ingrata? Ele rosnou ao telefone. Tem ideia do que está fazendo com meu filho? Senti uma onda de raiva, mas mantive a calma. O que estou fazendo? E o que vocês dois fizeram comigo todos esses anos, Eero? Nós demos a você uma vida boa. Uma casa, uma família. Não. Interrompi. Vocês tentaram me moldar em algo que eu não sou. Bem, acabou. Você vai voltar. Ele ameaçou. Nenhuma empresa em Oulu vai contratar você depois que eu terminar de falar com meus contatos. Senti um frio na espinha. Eero tinha conexões. Eu sabia disso. Mas então, uma onda de determinação me invadiu. Boa sorte com isso, Eero. Você vai precisar. Desliguei o telefone, tremendo, mas resoluta. Liisa, que tinha ouvido parte da conversa, me abraçou. Não se preocupe, ela disse. Eles não podem te atingir aqui. Naquela noite, sentada na varanda de Liisa, observando as luzes de Rovaniemi, tomei uma decisão. Eu não voltaria para Oulu. Não voltaria para Miko. Era hora de reconstruir minha vida, nos meus próprios termos. As semanas seguintes foram um turbilhão. Consegui um emprego em uma empresa de consultoria ambiental em Rovaniemi. Não era o cargo que eu tinha em Oulu, mas era um começo. Aluguei um pequeno apartamento perto do centro da cidade e comecei a me estabelecer. Miko continuava ligando, alternando entre súplicas e acusações. Em um momento, ele implorava pelo meu retorno. No outro, me acusava de destruir nossa família. Mas cada ligação só reforçava minha decisão. Foi numa tarde de sexta-feira, quase um mês após minha partida, que recebi a ligação que mudou tudo. Eu estava no escritório, finalizando um relatório, quando meu celular tocou. Era Miko. Hesitei por um momento antes de atender.
Alô, Aino. A voz de Miko soava estranha, quase irreconhecível. Aino, por favor, eu preciso de você. Algo em seu tom me fez pausar. O que aconteceu, Miko? É meu pai, ele disse, sua voz quebrando. Ele. Ele teve um ataque cardíaco. Está no hospital. Senti um nó no estômago. Apesar de tudo, não desejava mal a Ero. Sinto muito, Miko. Espero que ele se recupere. Você. Você não vai voltar? A incredulidade em sua voz era palpável. Foi nesse momento que percebi o quão longe eu tinha chegado. Há um mês, eu teria corrido de volta, colocando minhas necessidades de lado para cuidar deles. Mas agora. Não, Miko, não vou voltar. Mas. Mas é uma emergência familiar. Você é minha esposa. Respirei fundo. Não, Miko, eu era sua esposa. Agora sou apenas alguém que está seguindo em frente com sua vida. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Quando Miko falou novamente, sua voz estava carregada de uma mistura de raiva e desespero. Você não pode fazer isso. Não pode simplesmente nos abandonar assim. E então, sem pensar, eu ri. Foi uma risada breve, quase incrédula, mas cheia de alívio e libertação. Aino, você está. Você está rindo? A incredulidade na voz de Miko era quase cômica. Sim, Miko. Estou rindo porque finalmente percebi algo. Eu não estou abandonando vocês. Estou me escolhendo. Pela primeira vez em anos, estou colocando minhas necessidades em primeiro lugar. Mas. Não, Miko. Acabou. Desejo melhoras ao seu pai. Sinceramente, mas minha vida não gira mais em torno de vocês. Adeus. Desliguei o telefone, sentindo uma mistura de emoções. Havia tristeza, sim, pelo fim definitivo de algo que um dia foi importante. Mas predominava uma sensação de liberdade, de possibilidades. Olhei pela janela do escritório, vendo o sol da tarde brilhar sobre Rovaniemi. Esta não era a vida que eu tinha planejado, mas era a vida que eu estava escolhendo agora. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava genuinamente animada com o futuro. Naquela noite, caminhando pelas ruas de minha nova cidade, percebi que Miko estava errado. Eu não tinha implorado para voltar. Eu tinha encontrado força que nem sabia que possuía. E agora, com cada passo que dava, eu estava construindo um novo caminho. Só meu. O inverno finlandês se aproximava, mas dentro de mim, sentia o calor de uma primavera recém-descoberta. Uma nova Aino estava emergindo, mais forte, mais sábia e, finalmente, verdadeiramente livre. Os meses seguintes trouxeram mudanças que eu nunca poderia ter previsto. Meu trabalho na consultoria ambiental em Rovaniemi começou a decolar. Comecei com projetos pequenos, mas logo minha experiência e dedicação chamaram a atenção dos superiores. Uma tarde, minha chefe, Maíja, me chamou em seu escritório. Aino, temos um grande projeto chegando. É sobre o impacto das mudanças climáticas nos ecossistemas da Lapónia. Quero que você lidere a equipe. Fiquei sem palavras por um momento. Mas só estou aqui há alguns meses. Maíja sorriu. E nesses meses, você demonstrou mais competência e inovação do que muitos que estão aqui há anos. Você merece isso, Aino. Saí do escritório dela sentindo uma mistura de emoções. Orgulho, excitação, mas também uma pontada de tristeza. Pensei em como teria sido compartilhar essa notícia com o Miko, nos velhos tempos. Mas então me lembrei de como as coisas tinham mudado, de como ele provavelmente teria minimizado minha conquista. Naquela noite, celebrei com Lisa em um pequeno restaurante no centro de Rovaniemi. Enquanto saboreávamos pratos tradicionais lapões, ela ergueu sua taça de vinho. A nova Aino, ela brindou. Mais forte e mais brilhante do que nunca. Sorri, sentindo uma onda de gratidão. E a melhor amiga que alguém poderia pedir. Enquanto caminhávamos de volta para casa, Lisa de repente parou. Aino, você já pensou em contar para sua família sobre tudo o que aconteceu? Congelei. Em meio a todo o caos dos últimos meses, eu tinha evitado falar com meus pais sobre a separação. Eles moravam em Turku, no sul da Finlândia, e eu sempre tive uma relação complicada com eles. Eu não sei como eles reagiriam, confessei. Lisa apertou meu ombro gentilmente. Eles são sua família, Aino. Talvez seja hora de dar a eles uma chance. Naquela noite, deitada na cama, fiquei encarando o teto, pensando nas palavras de Lisa. Finalmente, peguei meu telefone e disquei o número familiar. Eiti, disse quando minha mãe atendeu. Temos muito o que conversar. A conversa com meus pais foi longa e emocionalmente desgastante.
Houve momentos de choque, de raiva, principalmente direcionada a Miko e a Eru, e finalmente, de compreensão. Oh, Aino, minha mãe suspirou. Por que você não nos contou antes? Eu tinha medo, admiti. Medo de decepcionar vocês. Nunca. Meu pai interveio, sua voz firme. Estamos orgulhosos de você, filha, por ter a coragem de se valorizar. Aquelas palavras foram como um bálsamo para minha alma. Percebi que ao me afastar de Miko e Eru, eu não estava apenas me libertando deles, mas também das expectativas que eu achava que minha própria família tinha de mim. Semanas se passaram, e eu me afundei no trabalho do novo projeto. Era desafiador e estimulante. Exatamente o tipo de coisa que eu sempre quis fazer, mas que muitas vezes era desencorajada em Oulu. Foi durante uma de nossas expedições de campo, enquanto coletávamos dados em uma floresta próxima a Rovaniemi, que recebi uma ligação inesperada. Era um número desconhecido de Oulu. Hesitei antes de atender. Alô, Aino. É a Sana, a esposa do irmão de Miko. Senti meu coração acelerar. Sana, o que houve? Houve uma pausa do outro lado da linha. É sobre Eru. Ele. Ele faleceu ontem à noite. A notícia me atingiu como um soco. Apesar de todos os conflitos, a morte de Eru não era algo que eu desejava. Como? Como está Miko? Perguntei, sentindo uma mistura confusa de emoções. Não está bem. Sana respondeu com sinceridade. Ele pergunta por você. O funeral será em 3 dias. Agradeci a Sana pela ligação e desliguei. Minha mente um turbilhão. Deveria eu ir ao funeral? Seria apropriado? O que isso significaria para a nova vida que eu estava construindo? Passei a noite inteira pensando, pesando prós e contras. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Liguei para Miko. Ino. Sua voz soava cansada, quebrada. Miko, eu. Sinto muito pela sua perda. Houve um longo silêncio. Você vai vir. Respirei fundo. Não, Miko, não vou. Mas. Ele começou, mas eu o interrompi gentilmente. Miko, eu respeito sua dor e lamento verdadeiramente a perda do seu pai. Mas minha presença lá não seria apropriada. Nós seguimos caminhos diferentes agora. Houve um soluço abafado do outro lado da linha. Eu entendo. Ele disse finalmente. Obrigado por ligar, Aino. Após desligar, fiquei olhando pela janela do meu apartamento em Rovaniemi, observando a neve que começava a cair. Senti uma mistura de tristeza e alívio. Tristeza pela perda de uma vida, mas alívio por ter sido capaz de estabelecer limites claros. Naquela noite, sentei-me para jantar com Lisa e alguns novos amigos que fiz em Rovaniemi. Enquanto conversávamos e ríamos, percebi que estava exatamente onde deveria estar. A vida que eu estava construindo aqui era autêntica. Era minha. Miko e Eru tinham sido capítulos importantes na minha história, mas agora era hora de virar a página. O futuro estava à minha frente, cheio de possibilidades, e eu estava pronta para abraçá-lo com tudo o que eu tinha. Enquanto ergui a minha taça para um brinde com meus amigos, sorri. A Aino que saiu de Oulu naquela noite fria, há meses atrás, não existia mais. Em seu lugar, estava uma mulher mais forte, mais sábia e, acima de tudo, livre para ser ela mesma. E isso, percebi, valia mais do que qualquer vida que eu pudesse ter tido em Oulu. Os meses se transformaram em anos e Rovaniemi se tornou verdadeiramente meu lar. Meu trabalho na consultoria ambiental continuava a florescer. O projeto sobre as mudanças climáticas na Lapónia ganhou reconhecimento nacional. E logo me vi viajando para conferências em Helsinki e até mesmo em Estocolmo para apresentar nossos resultados. Em uma dessas conferências conheci Elias, um cientista ambiental sueco. Começamos a conversar sobre nossos projetos e descobrimos que tínhamos muito em comum. Trocamos contatos e mantivemos uma correspondência regular, discutindo ideias e compartilhando experiências. Um dia, durante uma videochamada com Elias, ele mencionou uma oportunidade de pesquisa conjunta entre Finlândia e Suécia. Seria ótimo trabalhar com você nesse projeto, Aino, ele disse, seus olhos brilhando de entusiasmo. Senti uma mistura de excitação e apreensão. A ideia de uma colaboração internacional era tentadora, mas significaria passar longos períodos em Estocolmo. Estava eu pronta para outro grande passo. Compartilhei minhas dúvidas com Lisa durante nosso tradicional café de sábado. Ela me olhou com um sorriso enigmático. Aino, lembra-se de quando você chegou aqui? Você estava com medo, mas deu o salto. E olha onde você está agora. Suas palavras me fizeram refletir sobre toda a jornada que eu havia percorrido. De uma esposa sufocada em Oulu a uma profissional respeitada em Rovaniemi.
Eu havia superado tantos obstáculos, enfrentado meus medos. Você tem razão, disse a Lisa. Acho que é hora de um novo desafio. Na semana seguinte, aceitei a proposta de Elias. Os meses que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Dividir meu tempo entre Rovaniemi e Estocolmo foi desafiador, mas incrivelmente gratificante. O projeto estava progredindo bem e Elias e eu formávamos uma excelente equipe de trabalho. Foi durante uma de nossas longas noites de trabalho em Estocolmo que Elias me surpreendeu. Aino, ele disse, sua voz suave, acho que estou me apaixonando por você. Fiquei paralisada por um momento, memórias de Mikko e meu casamento fracassado passando pela minha mente. Mas então, olhando para Elias, percebi que não sentia medo, senti esperança. Elias, respondi, meu coração acelerado, acho que também estou me apaixonando por você. Nosso relacionamento se desenvolveu lentamente, com cuidado e respeito mútuo. Elias era diferente de qualquer homem que eu já havia conhecido. Ele valorizava minha independência, celebrava minhas conquistas e me apoiava nos momentos difíceis. Um ano após o início de nosso relacionamento, recebi um e-mail inesperado. Era de Mikko. Querida Aino, espero que este e-mail a encontre bem. Sei que faz muito tempo desde nossa última comunicação e entendo completamente porquê. Escrevo hoje não para reabrir velhas feridas, mas para fechar um capítulo. Quero que saiba que, após muita reflexão e terapia, entendi o quanto eu estava errado. O modo como te tratei, como permiti que meu pai te tratasse, foi imperdoável. Você merecia muito mais. Vi seu nome mencionado em um artigo científico recentemente. Fiquei genuinamente feliz por você. Você sempre foi brilhante, Aino, e me arrependo profundamente de ter tentado ofuscar esse brilho. Não espero seu perdão, nem estou pedindo para voltar à sua vida. Só queria que soubesse que aprendi com meus erros e que desejo sinceramente que você encontre toda a felicidade que merece. Atenciosamente, Mikko. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto enquanto eu lia o e-mail. Não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento, mas de alívio. Um peso que eu nem sabia que ainda carregava foi finalmente levantado dos meus ombros. Mostrei o e-mail para Elias, temendo sua reação. Ele me surpreendeu mais uma vez, me abraçando forte e dizendo isso em encerramento, Aino. Você merece isso. Naquela noite, sentada na varanda de nosso apartamento em Estocolmo, observando as luzes da cidade, refleti sobre minha jornada. De Oulu a Rovaniemi. E agora, Estocolmo. Cada passo, cada desafio tinha-me moldado na pessoa que eu era agora. Respondi brevemente ao e-mail de Mikko, agradecendo sua honestidade e desejando-lhe bem. Então, olhei para Elias, que estava preparando o jantar na cozinha, cantarolando uma canção sueca. Sorri, sentindo uma profunda sensação de paz. Eu havia encontrado meu lugar no mundo, não em uma cidade específica ou com uma pessoa específica, mas dentro de mim mesma. E essa Aino, forte, independente e realizada, estava pronta para qualquer aventura que o futuro pudesse trazer. O sol da meia-noite de verão brilhava no horizonte, um lembrete constante de que, mesmo nas noites mais longas, sempre há luz. E eu, Aino Kuronen, estava finalmente vivendo na plenitude dessa luz. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo mais histórias incríveis e emocionantes para você. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e compartilhe com seus amigos. Agradecemos pelo apoio e por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.